Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3/9, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 37 ao capítulo 39. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Zedequias manda chamar Jeremias. Zedequias, filho de Josias, foi sucessor de Joaquim, filho de Jeoaquim, ao trono de Judá. Foi nomeado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas nem Zedequias, nem os seus servos, nem o povo que restou na terra de Judá deram ouvidos ao que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Jeremias. Ainda assim, o rei Zedequias enviou Jucal, filho de Selemias, sacerdote, e o sacerdote Sofonias, filho de Maceias, para pedirem a Jeremias: orem por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias ainda havia sido preso. Jeremias ainda não havia sido preso, olha só. De modo que ele podia circular livremente entre o povo. Nessa época, o exército de Faraó do Egito partiu da sua terra, preparando-se para guerrear. Quando o exército babilônico soube disso, suspendeu o cerco de Jerusalém. Então o Senhor deu a mensagem a Jeremias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o rei de Judá os enviou para me consultar a respeito do que acontecerá. Diga-lhe, embora o exército de Faraó tenha vindo para ajudá-los, logo voltará para o Egito, e os babilônicos retornarão e conquistarão essa cidade e queimarão de alto a baixo. Então, o que aconteceu aqui? Houve um livramento oportuno. Livramento este por interferência do rei do Egito, né? E aí, Babilônia teve que sair em retirada. E aí nós podemos ver que esse breve alívio fez com que o povo achasse que Deus estava ali para livrá-los, não é? E aí mandaram consultar Jeremias, e a palavra de Jeremias foi a mesma: olhe, não há ninguém que os tirará da mão do Deus Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor: não se iludam imaginando que os babilônicos foram embora para sempre. Eles voltarão, ainda que vocês destruíssem o exército babilônio e restasse apenas um punhado de sobrevivente ferido, eles sairiam de suas tendas e queimariam essa cidade de alto a baixo. Então a sentença estava determinada, e por conta disso, né, houve uma fúria contra Jeremias, e Jeremias vai ser preso. Quando o exército babilônico se retirou de Jerusalém por causa do exército de Faraó, que se aproximava, Jeremias resolveu sair da cidade para ir ao território de Benjamim, tomar posse da sua propriedade, né? Ali entre os seus parentes. Lembra que ele tinha comprado uma propriedade como um ato profético? Isso mesmo. Quando passava pelo portão de Benjamim, um guarda o prendeu e disse: você está desertado para o lado dos babilônicos. E o guarda que prendeu foi Jerias, filho de Selemias, neto de Ananias. Não é verdade, disse Jeremias, não estou desertando para o lado dos babilônios. Jerias, porém, não deu ouvido e levou Jeremias aos oficiais. Eles ficaram furiosos com Jeremias e mandaram açoitá-lo, prendê-lo na casa do secretário Jonathan, que havia sido transformada em prisão. Jeremias foi colocado numa cela, num calabouço, e ali ficou por muitos dias. Olha que sofrimento do profeta Jeremias. Mais tarde, em segredo, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias e levá-lo ao palácio, onde perguntou: você tem alguma mensagem do Senhor? Jeremias: sim, eu tenho. Você será entregue ao rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei: que crime cometi? Que fiz contra o rei, contra o seu servo, contra o povo para ser preso? Onde estão os seus profetas que lhe disseram que o rei da Babilônia não atacaria o rei nem a sua terra? Suplico que me ouça, meu senhor. Ó rei, não me mande de volta para o calabouço na casa do secretário Jonathan, pois morrerei naquele lugar.
Então o rei Zedequias ordenou a Jeremias fosse levado ao pátio da guarda do palácio e ali ficasse preso. O rei também ordenou que Jeremias recebesse um pão fresco diariamente enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias foi colocado na prisão do palácio. Jeremias no poço, Cefanias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Semelias, Passur, filho de Malquias, ouviram que Jeremias dizia a todo o povo: assim diz o Senhor, todos que ficarem em Jerusalém morrerão por guerra, fome, doença, mas os que se renderem aos babilônicos viverão. Essa notícia, essa profecia, não era nenhuma novidade, não é? E nós podemos ver que todos, ouviam já essa profecia já há um bom tempo, Jeremias falando. A recompensa deles será a vida, eles viverão. Assim diz o Senhor, a cidade de Jerusalém certamente será entregue ao rei da Babilônia, que a conquistará. Então esses oficiais foram ver o rei e disseram: esse homem deve morrer, suas palavras vão desanimar os poucos soldados que não restam, bem como todo o povo. Ele não busca o bem, mas desgraça da nossa nação. Então o rei Ezequias concordou e disse: faça o que quiserem com ele, não posso mais impedi-lo. Então os oficiais tiraram Jeremias da sua cela e baixaram no meio da corda para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo, onde Jeremias ficou atolado nela. Que situação do profeta, não é? Imagine você nessa situação, imagine eu. Será que continuaríamos fiel a Deus? Pois é. Olha só, o etíope Ebene-Meleque, oficial importante da corte, soube que Jeremias estava no poço. Naquele momento, o rei julgava um caso junto ao portão de Benjamim. Então, Ebed-Meleque saiu apressadamente do palácio para falar com ele. Meu senhor rei, disse ele, estes homens fizeram muito mal em colocar o profeta Jeremias no poço. Logo ele morrerá de fome, pois não há mais pão na cidade. Então o rei disse a Ebed-Meleque: leve 30 homens sob suas ordens e tire Jeremias do poço antes que ele morra. Ebed-Meleque levou os homens e foi à sala do palácio debaixo da tesouraria, onde encontrou alguns pedaços de pano e roupas velhas. Levou até o poço e por meio de cordas que desceu para Jeremias. Ebed-Meleque disse a Jeremias: coloque pedaços de pano debaixo dos braços para que as cordas não o machuque. Quando Jeremias estava pronto, puxaram-o para cima. Jeremias foi levado de volta ao pátio da guarda e ali permaneceu preso. Certo dia, o rei Zedeque mandou buscar Jeremias para se encontrar com ele na terceira entrada do templo do Senhor. Quero lhe fazer uma pergunta, disse o rei. Não me tente esconder a verdade. Jeremias disse: se eu lhe disser a verdade, você me matará. E se eu lhe der conselho, você não me ouvirá. Então o rei Zedequias lhe prometeu em segredo: tão certo como vive o Senhor, que nos criou, não o matarei, nem o entregarei aos homens que desejam tirar a sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: se você se render aos oficiais babilônicos, você e a sua família viverá, e a cidade não será queimada. Mas se você não se render, não escapará. A cidade será entregue aos babilônicos e eles a queimarão de alto a baixo. Então, nós podemos ver que Deus, ele não mudava a sua palavra, ela era a mesma, Capítulo após capítulo, nós vemos esta palavra sendo repetida pelo profeta Jeremias, E, consequentemente, nós vamos ver no capítulo 39 a queda de Jerusalém. Isso mesmo. Contudo, soldados babilônicos perseguiram e alcançaram o rei
Zedequias nas planícies de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor em Ríbia, na terra de Amate. Ali o rei da Babilônia sentenciou Zedequias, obrigou Zedequias a testemunhar a matança dos seus filhos e de todos os nobres de Judá. Depois arrancou seus olhos, prendeu em correntes de bronze e o levou para a Babilônia. Sabe por que aconteceu isso? Porque Zedequias resolveu fugir, enfrentar o rei da Babilônia, e veio essa sentença sobre ele. Se ele tivesse tão somente se entregado a sua família e os nobres, eles teriam sido levados à Babilônia e seria-lhe preservado a vida, como assim Deus tinha dito, né? E Jeremias, o nosso profeta, né, chorão, nosso profeta amado, ele vai permanecer em Judá por determinação. Olha só, o rei Nabucodonosor tinha ordenado a Nebuzadan, capitão da guarda, que encontrasse Jeremias. Cuide que ele não seja ferido. Disse, tome conta dele e providencie tudo o que ele pedir. Olha só, Jeremias ele permaneceu em Judá, mas ele teve o cuidado especial ordenado pelo rei Nabucodonosor. Mandaram tirar Jeremias da prisão, entregaram-lhe aos cuidados de Gedalias, filho de Aicaim, neto de Safã, que o levou para a sua casa. Jeremias permaneceu em Judá no meio do seu povo, não é? E amanhã nós vamos continuar no capítulo 40. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Dai-nos coração sensível a obedecermos a tua voz. Não sermos rebeldes como Zedequias foi. Sabe, com isso presenciou a morte dos nobres e até mesmo da sua família. Pai, nos ajuda, Senhor, a termos um coração disposto a te obedecer. Um coração, sabe, que se arrependa dos seus maus caminhos. Queremos colocar diante de ti tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.